Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio do Grupo Pintando na área para falar sobre um tema super importante. Afinal de contas, estamos finalizando aí o mês de janeiro, onde há uma campanha, o Janeiro Roxo, onde se trata da importância da conscientização e prevenção da hanseníase. É um tema delicado e por essa razão eu trouxe o professor Alan Batista, muito renomado enfermeiro de plantão, é babadeiro todo. Seja bem-vindo, professor Alan. Obrigado, Fábio. Agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, trazendo temas tão importantes assim para a saúde. Eita, então, ó, vamos soltar a língua porque o tema é de extrema relevância. Olha a vinheta. Então, professor Alan, esse tema é muito importante. É um tabu, na verdade, porque tem um contexto bíblico histórico muito pesado também, né? Mas vamos falar já de cara, o que é hanseníase? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, tá? Que atinge principalmente os nossos nervos. Ela tem mais especificidade por algumas células que a gente chama de células Schwann, que são células que revestem o nosso nervo para que o impulso nervoso ele passe de uma maneira mais rápida, para fazer esses determinados movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, ela infecta, né, principalmente essas células e traz uma série de consequências. E um dos primeiros sinais e sintomas da hanseníase são as manchas. Manchas essas que elas perdem a sensibilidade principalmente. Que cor de mancha? Quais são as tonalidades dessa mancha? A mancha ela vai depender muito do grau da hanseníase, porque a hanseníase ela se divide em 4 tipos. Então, para cada tipo existem características mais específicas, onde ela pode começar com uma simples manchinha que parece aquele paninho branco, até manchas mais caroçudas, vamos assim dizer, como se fosse o que a gente chama de hansenomas, que são com forma de nódulos no corpo inteiro. E aí, claro que vai de acordo com o nível de infecção que aquele indivíduo ele tá. É importante destacar que essas manchas elas podem ser esbranquiçadas ou até mesmo acastanhadas, um tom mais amarronzado, dependendo do grau da hanseníase. E ela sempre, uma das principais características da hanseníase, porque alguém pode estar assistindo e pode estar se perguntando, será que essa minha mancha é hanseníase ou não? É porque pode ser confundida com câncer de pele ou até com um melasma. Sim, melasma, os famosos panos brancos, aquela manchinha branquinha clarinha. Então, se você observou uma mancha branca em você ou em alguém conhecido, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o teste de sensibilidade. Teste de sensibilidade de que tipo? Se é uma mancha que você, ao tocar, ao beliscar, até mesmo com a canetinha você toca, se você perde alguma sensibilidade, ou seja, se você, ao tocar, se você não consegue perceber aquele toque. Ficar dormente a região da mancha. É como se ela ficasse dormente. Se eu furar com a agulhinha, eu não sinto dor nessa região. A agulha não seria mais adequado para fazer esse tipo, porque você pode se machucar e contaminar agravando. Então, por exemplo, você pegaria uma caneta, uma tampa de uma caneta, você faz um toquezinho, até mesmo com a unha. Você faz um toquezinho, você percebe que não sente. Aquela mancha, ela tá dormente. Então, ali é um sinal de alerta para você já procurar um serviço médico, um profissional de saúde para ver a investigação. Mas esse tipo de enfermidade é genético ou eu posso pegar? Como é que se dá o contágio da doença? O contágio são por gotículas, né, expelidas pela fala, pelo espirro, pela tosse. Mas aí você tem que fique calmo, porque assim, às vezes você pensa, eita, uma pessoa tá com hanseníase, eu vou pegar. Não. Se ela já iniciou o tratamento tem essa grande vantagem de ela já quebrar esse ciclo de transmissão. Então, a pessoa que já iniciou o tratamento, rapidinho ela já para de transmitir, tá? Então, ela contamina outras pessoas, não é por questões genéticas, não é por uma alimentação, mas não. É pelo contato prolongado com essa pessoa. Ah, então não é aquela coisa assim, tipo, eu só tô trocando uma ideia rápida com a pessoa, eu já vou ter a hanseníase. Não. Não é assim tão rápido, por exemplo. Encontrei uma pessoa na rua, conheci, cumprimentei, já contaminei. Não é dessa forma. Você precisa ter um contato mais prolongado com essa pessoa. Ou seja, você tem que estar ali constante com aquele indivíduo, ele passando os micro-organismos para você e você inalando e assim sendo contaminado. Pelo contato sexual isso também acontece, né? Não. Só por vias aéreas só. Vias aéreas. Ó, tá vendo? É importante você
observar quais são os sintomas. Pronto, a gente falou sobre o contágio e tal. Agora os sintomas. Só o problema a manchinha com a dormência é o principal sintoma? É o principal sintoma, porque essas manchas, elas podem perder a sensibilidade do toque, da dor e do calor. Ou seja, se você colocar alguma coisa quente ou fria naquele local, você pode não sentir essa mudança de temperatura. Se você, por exemplo, dá uma beliscadazinha, você pode não sentir essa dor. Se você toca, você talvez não sinta esse toque. Então, é como se aquela região de fato estivesse dormente. É justamente porque aquele nervo que está inervando, está recebendo aquela informação, ele está comprometido pela bactéria que causa a hanseníase. Entendi. Que é o micobactério que a gente chama Mycobacterium leprae, que inclusive faz referência à doença conhecida historicamente e biblicamente como lepra, que não é mais o termo utilizado, hoje é hanseníase. Na época a lepra não se tinha um tratamento e aí infelizmente as pessoas acabavam progredindo com a doença, ou seja, evoluindo para casos mais graves e transmitindo. Porque quando você está no estágio inicial da hanseníase, você não transmite, você só transmite quando a gente diz que ele está nos 2 últimos quadros da hanseníase, que é quando, por exemplo, ele tem mais de 5 manchas no corpo. Mais de 5 manchas, tem uma contabilidade, então, desse processo. Que a gente chama de paucibacilar e multibacilar, que seria de acordo com a quantidade de lesões que tem no corpo. Então, quando ela tem menos de 5 manchas, a gente chama de paucibacilar, é um tipo de hanseníase classificada como paucibacilar, e acima de 5 ela é multibacilar. Então, possui mais de 5 manchas. E esses tipos de multibacilar é que vão transmitir a doença para outras pessoas, tá? Claro, se essa pessoa não estiver fazendo o tratamento da hanseníase. Há alguns anos atrás, lá em Campina Grande, na Paraíba, quem é de Campinas sabe disso, tinha um senhor em situação de rua. Eu não sei se você chegou a ver esse senhor. Ele ficava no meio da rua pedindo dinheiro e alegava que tinha, isso antigamente, na concepção dele, ele tinha lepra, né? Mas o corpo dele já estava descamando, era uma situação assim bem agravante. Isso era de fato a hanseníase ou não necessariamente? Porque era o corpo dele inteiro. Depende muito de como essa pele dele estava sendo caracterizada. Porque assim, tem um estágio mais avançado da hanseníase que o indivíduo, a pessoa contaminada, vai apresentar o que a gente chama de hansenomas, que são nódulos pelo corpo inteiro. E aí são nódulos que parecem carocinhos mesmo na pele, principalmente na região da orelha. Esse indivíduo, quando ele está nesse estágio mais avançado, ele tem a perda da sobrancelha, dos cílios, tem a pele no local, tem uma característica de casca de laranja com infiltrações. Então, assim, agora, claro, quando você chega numa situação como essa, já é uma situação bem mais delicada. Gravíssima. Né? A hanseníase, ela precisa, sim, ser tratada o mais precoce possível, porque ela pode trazer lesões neurológicas, de trazer debilidades motoras em relação às mãos, aos pés. Porque afeta o nervo diretamente e essa pessoa fica debilitada em termos de locomoção, inclusive. Inclusive, tem muitas pessoas que são incapacitadas fisicamente devido à hanseníase, porque só diagnosticaram tardiamente, não procuraram serviço, né? E aí, por isso que conscientizações como essa do Janeiro Roxo são tão importantes para conscientizar quanto à prevenção e esse tratamento precoce. Porque quanto mais rápido você inicia, quanto mais rápido você tem um diagnóstico e inicia o tratamento, menores são as consequências que a hanseníase vai trazer para aquele indivíduo. Então, assim, o alerta se acende. Calma, vamos ter calma, porque também é uma doença que está controlada no Brasil. Então, você não vê um surto, não vê uma pandemia, não tem nada relacionado. Mas existem pessoas que têm essa enfermidade e precisam procurar assistência médica. Quando é que eu devo procurar a assistência médica? Ou em casa eu posso me tratar dessa doença? É uma doença que você precisa de um acompanhamento de um profissional, tá? Primeira coisa que vai acender o alerta surgir uma mancha em qualquer parte do corpo. Se você vê que aquela mancha ela tá dormente, já procura um profissional, para que ele investigue e de fato faça o diagnóstico devido para dizer se de fato é hanseníase ou não. Identificou a hanseníase, aí o profissional vai fazer a classificação desse tipo de hanseníase
para se trazer um tratamento mais adequado. Hoje o tratamento ele é totalmente gratuito pelo Ministério da Saúde, disponibilizado nas unidades básicas de saúde da família, e é um acompanhamento que pode ser feito de 6 até 12 meses. Depende em da casa situação. isso ou a pessoa fica internada? Não, ele faz o tratamento em casa, e ele faz um acompanhamento mensal com o médico, com o enfermeiro do posto de saúde mais próximo da casa. Então ele recebe a medicação, toma a medicação em casa conforme prescrito, e a cada mês ele vai para a unidade receber a medicação e fazer um acompanhamento, uma consulta de acompanhamento do caso. E o contágio, a pessoa que recebeu o diagnóstico, tá medicamentada, né? Medicamentada, posso dizer assim? Entrou em tratamento. Entrou em tratamento. Quando entrou em tratamento, já começa o processo no organismo de não passar mais para ninguém? O micro-organismo ele já começa a ser combatido. A medicação ela é muito potente nesse quesito. Hoje o Brasil ele é referência no tratamento. O Ministério da Saúde se tem esse tratamento gratuito e que traz uma boa eficácia para o paciente. Então, quando ele inicia o tratamento, rapidamente ele já começa questão de dias, ele já começa a parar essa transmissão. Importante. Mas é importante também que quando alguém na casa é identificada com hanseníase, a gente faz a investigação dos contactantes, ou seja, daquelas pessoas do domicílio, né? Então, por exemplo, se uma pessoa foi identificada em uma determinada casa, as pessoas que moram naquela casa também vão ser investigadas. Porque eles podem ter sido infectados e ainda não apresentaram nenhuma manifestação clínica, né? Então é feito esse tratamento, é feito esse acompanhamento e de acordo com o que for surgindo, que for diagnosticando, é feito o tratamento. É importante ressaltar que quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor, porque o tratamento vai ser iniciado de forma precoce. Sim. E vai se prevenir as incapacidades, tá? Capacidades relacionadas principalmente aos membros e à região da face, que é onde se mais tem a hanseníase. As manchas são mais concentradas no rosto? As consequências que ele traz é principalmente a região da face, mais especificamente os olhos, mãos e pés. Então é importante você investigar e ter calma, não se assustar, porque pode ser que seja, mas pode ser que também não seja. Pode ser, o melasma é muito concentrado também no rosto, o câncer de pele também, decorrência do sol, a gente tá no verão, isso é muito comum também. Enfim, é investigar, ver principalmente a sensibilidade dessa mancha ou não. Então tem cura, professor Alan? Tem cura, é uma doença que tem cura. Outra coisa também muito importante para se ressaltar é que quando se inicia o tratamento, você não pode terminar, tá? Você tem que seguir o tratamento fiel ao que foi prescrito. Se foi prescrito por 6 meses, você tem que passar de fato os 6 meses fazendo o tratamento, porque por mais que ele apresente uma melhora, mas ele não pode abandonar, porque se abandonar, esse micro-organismo ele pode retornar e aí já vai ter vai vir de uma forma muito mais potente, aí traz complicações ainda maiores. Então assim, identificou, já começa o tratamento. E na dúvida, minha gente, teve uma mancha, procura um profissional de saúde. Não tenta tratar em casa, não tenta... Tem gente que passa pasta, creme dental na mancha. Faça isso não, porque pode agravar a situação, né? Sim. E você, no fato, não conhece de fato a causa daquela mancha. Né? Aquilo é um sinal que o teu corpo está respondendo que algo não está correto. Então, se algo não está correto, a gente precisa corrigir. E a gente corrige justamente com o acompanhamento de um profissional, né, fazendo o devido tratamento para aquela enfermidade que surgiu. Nossa, que conversa interessantíssima, porque é um tabu, a gente precisa falar sobre isso e na dúvida, procura um médico. Não tem nada mais importante do que você cuidar da sua saúde, porque afinal de contas você vai cuidar de quem você ama, que é a si próprio, e os que te cercam, porque isso pode acabar se tornando uma bola de neve. Mais alguma recomendação, professor Alan? Ou você já falou tudo? Na dúvida, procura um médico, né? Na dúvida, procura um profissional de saúde capacitado, né, treinado, para que ele possa fazer a investigação e te caminhar para o melhor tratamento. Mas não esqueça, identificou, procurou o profissional, se diagnostica o mais rápido possível, para se tratar o mais rápido possível e assim você ficar bem novamente. Bacana, então pronto, esse tema foi falado com muito carinho e muita atenção pelo professor Alan Batista e eu vou ficando por aqui. Se você gostou,
Comenta, tem alguma dúvida? Entre em contato com o professor Alan no Assunto Saúde. Assunto Saúde. Fácil de achar. Professor Alan Batista. E eu sou o Fábio Dubu, o Língua Solta. Até a próxima. Beijo, pessoal. Fui.